Bom dia, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição 829 de 23 de julho de 2025. Ontem a Microsoft atribuiu os recentes ataques contra servidores SharePoint a 3 grupos de adversários chineses. O Linen Typhoon, também catalogado como APT-27, o qual foca em operações de espionagem industrial e militar. O Violet Typhoon, já documentado também como APT-31, que tem um histórico de ataques contra entidades governamentais e empresas de mídia, educação, finanças e outras. E um terceiro grupo, chamado Storm 2603, que no passado já atuou em ataques nos quais foram disseminadas as famílias de ransomware Warlock e Lockbit. Esses grupos estão desde o dia 7 desse mês tentando explorar as vulnerabilidades CVE 2025-49704 e a 49706. Relembrando, caso você tenha caído nesse assunto agora, em maio aconteceu a competição Pound2On Berlim e nessa ocasião foram apresentadas as vulnerabilidades CVE 2025-49704 e a 49706. Quando os dois exploits para essas falhas são encadeados, eles formam um ataque que foi apelidado de Tool Shell e que permite a execução remota de código em servidores SharePoint. Correções para essas falhas foram lançadas no Patch Tuesday desse mês, mais precisamente no dia 8 de julho. No entanto, no último domingo, a Microsoft lançou uma atualização emergencial para corrigir 2 outras falhas que tornavam possível realizar um ataque que é uma variação do Tool Shell. Eu falo da CVE 2025-53770 e a 53771. As quais, segundo esse novo comunicado da Microsoft, estão sob ataque por esses 3 grupos chineses. Ou seja, um dia antes do Patch Tuesday, esses grupos já estavam tentando atacar os servidores SharePoint por meio do ataque Tool Shell. Depois, eles ainda descobriram como variar o ataque para burlar as correções de julho. Até o momento, pelo menos 54 organizações foram afetadas por esses ataques. E ainda falando sobre falhas sob exploração, a Cisco confirmou que uma série de ataques tem visado explorar falhas críticas em seu Identity Services Engine, mais conhecido pela sigla ISE, e no ISE Passive Identity Connector, mais conhecido pela sigla ISE PIC. Nós tratamos dessas vulnerabilidades no episódio 811 do Cyber Morning Call. Elas foram identificadas como CVE 2025-2281, 2282 e a 2337. E elas permitem a atacantes remotos e não autenticados executarem comandos com privilégios de root. As tentativas de exploração foram detectadas nesse mês. E o Luma Stealer ressurgiu entre o mês passado e esse mês, pouco tempo depois de sua infraestrutura ter sido derrubada por uma operação policial em maio, afirmou a Trend Micro em relatório publicado ontem. A ameaça tem sido disseminada por meio de sites que fingem oferecer versões piratas de software, muitos deles sendo promovidos no YouTube, algo que já tinha sido documentado no comportamento dessa ameaça antes. Mas se destaca aqui a adoção da técnica de click fix para persuadir as vítimas a executarem um comando em PowerShell que inicia a infecção pela ameaça. Por fim, a Akamai documentou ontem uma campanha do malware bancário Coyote que agora abusa da UI Automation do Windows, algo que, segundo a empresa, pela primeira vez é registrado dentre as ameaças. Isso tem sido feito para coletar credenciais bancárias e de criptomoedas. O Coyote é uma ameaça feita para atingir correntistas de bancos brasileiros, bem como proprietários de criptoativos no país. O UI Automation é uma API oficial da Microsoft, é parte do Microsoft UI Automation Framework e permite que aplicações acessem e interajam com elementos da interface gráfica, a UI, de outros aplicativos no Windows. Trata-se de um mecanismo que foi originalmente criado para oferecer recursos de acessibilidade, como leitores de tela, ajudando pessoas com deficiência visual a navegar
entre os softwares. Ao manipular a UI Automation, é possível identificar elementos da interface, como botões, campos de texto, abas, ler o conteúdo visível, como texto de uma aba ou conteúdo de um campo de senha. Dá também para automatizar cliques, preencher campos e interagir com janelas de forma programática, ou seja, isso na mão de um desenvolvedor de malware permite acessar dados sensíveis em tela e comandar a máquina, reconhecendo e clicando em botões, algo que torna o comportamento da ameaça mais furtivo e permite burlar várias medidas de proteção. Segundo o pesquisador da Akamai, Tomer Peled, essa variante que abusa da UI Automation foi detectada por ele pela primeira vez em fevereiro e tem causado um dano significativo desde então. E fechamos por hoje. Eu gostaria, antes de encerrar mesmo esse episódio, agradecer a todo mundo que apareceu lá na nossa live de ontem, no /bin/live, a live da Mente Binária, em que eu e o Anquises Moraes, a gente trocou uma ideia com o Gustavo Gus do projeto Tor. Foi um papo bastante interessante, tiramos várias dúvidas a respeito do Tor, da rede Onion e tudo mais, e gostaria de agradecer a todo mundo que esteve por lá e a todo mundo que pode ver essa conversa no YouTube agora, né? Porque ela fica lá disponível para quem acessar o link que eu estou deixando aqui na descrição. Beleza? Fechado. Obrigado por ouvir o Cyber Morning Call e tenha um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.